Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Salmo 119 e o verso de número 97. É com este sentimento de alegria, de gratidão e de reverência à palavra de Deus que estamos iniciando mais um culto no lar, a sua escola bíblica dominical. E queremos lhe saudar com a paz do Senhor Jesus, dizer que estamos muito felizes de estarmos juntos em mais uma manhã de domingo para adorarmos a Deus, engrandecermos ao santo e precioso nome do Senhor Jesus, nome que está acima de todos os nomes, e também juntos crescermos no conhecimento da sua palavra. Agradecer a Deus pela sua participação, pela sua companhia, você que está na sua casa, impossibilitado fisicamente por razões mais variadas, e não teve hoje condições de estar no templo, mas está aí conosco, adorando ao Senhor, através das redes sociais, do canal oficial da nossa igreja, juntos para rendermos graças ao Senhor. E queremos lhe lembrar que você pode também, neste momento, além de estarmos cultuando juntos, estar sendo também um canal de bênção para alcançar ainda mais pessoas. Você pode estar compartilhando o link deste culto e convidando também seus parentes, amigos, companheiros de trabalho, você que está aí no horário de serviço, dando seu expediente, você que está de viagem, por certo, você pode também estar trazendo a outras pessoas para acompanhar este culto, participando de forma direta. Para nós é um prazer. Em nome do nosso pastor presidente, nós queremos agradecer a Deus por sua vida. Sabemos que esta semana, uma semana muito difícil, por certo, muitos problemas, dificuldades, que é natural a todo ser humano, principalmente aqueles que servem a Deus, uma vez que estamos numa batalha travada contra o inimigo das nossas almas. Mas como disse o salmista, muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor nos tem livrado. E é com este prazer, com esta convicção e este sentimento de gratidão que queremos, nesse momento, lhe convidar para estarmos adentrando a presença do Senhor através da oração, subindo ao trono da graça, agradecidos a Deus por mais uma semana que se passou e por mais uma semana que se inicia. Se você puder, vamos estar nesse momento orando juntos em nome de Jesus. Querido Deus, Pai eterno, nós te louvamos por tua graça, agradecidos pela nossa salvação, pela tua misericórdia para conosco, tua paciência, pelos livramentos, pela tua proteção e cuidado. Mais uma semana que se passou, mais uma semana que se inicia, e no melhor lugar, que é no centro da tua vontade, nós te louvamos pela vida de cada um dos teus servos que já estão conosco adorando o teu nome, te apresentando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, ao vice-presidente da igreja, o pastor Samuel de Oliveira, todos que cooperam neste ministério. O Senhor continua abençoando a nossa igreja, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, a Rede Brasil de Comunicação, todos os teus servos que estão, ó Pai, nesse momento, apostos para que este culto alcance ainda mais pessoas e que vidas sejam alcançadas pela tua palavra. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Assim nós estamos orando, porque cremos, confiamos no teu cuidado e na tua bondade. E é por isso que já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Nós já iniciamos o nosso culto, já fizemos a oração de agradecimento a Deus e vamos seguir glorificando ao nome do Senhor Jesus e entoando cânticos congregacionais por meio da nossa harpa cristã. E, para tanto, tem sido escalado mais uma vez nesta manhã para estar adorando a Deus, louvando ao Senhor com os hinos congregacionais, presbítero, nosso companheiro e amigo Jailson Aguiar, e com ele já a oportunidade para nos conduzir nesse momento de adoração. Amém. Cumprimentamos a todos com a doce e preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos aqui agradecer primeiramente a Deus e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui adorando ao nosso Deus, já devidamente bem autorizados. Vamos abrir as nossas harpas, hino de número 175, Irmãos Amados. Irmãos amados e resgatados, segui avante, triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus.
nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia, louvado seja o santo nome de Jesus para todos sempre. Hino de número 318, ao lar paternal. Quero vos contar a história de um varão que Jesus outrora relatou, o qual tinha 2 filhos em feliz mansão, até que o mais jovem o deixou. Filho desleal, aula paternal, queiras hoje regressar, pois o Pai está por ti esperando lá, pecador, ó, volta pra teu lar. O mais moço disse ao seu bondoso pai: a herança minha queiras dar, e a sua fazenda alegremente vai num país distante desfrutar. Filho desleal, aula paternal, queiras hoje regressar, pois o Pai está por ti esperando lá, pecador, ó, volta pra teu lar. O incauto jovem os seus bens esbanjou, com seus camaradas no prazer. Eis que vindo a fome do seu pai se lembrou que pudera sempre o suster. Filho desleal, aula paternal, queiras hoje regressar, pois o Pai está por ti esperando lá, pecador, ó, volta pra teu lar. O perdido filho ao lar por fim voltou, muito arrependido do que fez, e o pai contente, amoroso beijou, pois seu filho via outra vez. Filho desleal, aula paternal, queiras hoje regressar, pois o Pai está por ti esperando lá, pecador, ó, volta pra teu lar. Amém. Amém, glória ao nome do Senhor Jesus. Que bom estarmos na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor Jesus. E dando sequência ao nosso culto nesta manhã, já louvamos ao Senhor e nesse momento nós queremos lhe lembrar, estamos estudando um trimestre cujo tema é relacionamentos em família.
superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esse é o tema geral. E estamos no início do trimestre e hoje a estudarmos a lição de número 2, lição muito maravilhosa, cujo tema desta lição é a predileção dos pais por um dos filhos. Eu vou repetir o tema da lição, é a lição de número 2 e o tema é a predileção dos pais por um dos filhos. O texto áureo da lição faz menção do que está registrado no livro do Gênesis, capítulo 25, e o versículo de número 28, que nos diz o seguinte: E amava a Isaque e a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Esse é o texto áureo, o texto de ouro da nossa lição. Já a verdade prática, que é uma espécie de resumo didático do que a lição está propondo para que nós possamos colocar em prática, por isso o nome é verdade prática, nos lembra o seguinte: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Veja que aqui já segue uma série de advertências a respeito desta fragilidade na educação dos filhos, na condução do lar, que é a predileção, algo que nós veremos desta manhã, que traz consigo vários males. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 25, versículos 19 ao versículo de número 28. E, uma vez estudando esta lição, nós temos alguns objetivos a alcançarmos, objetivos que estão muito evidentes na leitura e no estudo desta lição de número 2. Primeiro é apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca. Segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. E terceiro e último objetivo, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Então, perceba que é um assunto muito rico e nós estaremos, por certo, crescendo nesta manhã, estudando a palavra de Deus. E em reverência à sua palavra, palavra de Deus, se você pode, se você está cultuando na sua casa ou no ambiente que lhe proporciona esta liberdade, vamos estar em pé juntos, lendo a palavra de Deus. Como disse, a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 25, versículos 19 ao 28. Se você está com a sua lição em mãos ou com um exemplar também das Escrituras, você pode estar acompanhando, ou caso não seja assim possível, vai estar aparecendo aí na sua tela a leitura, de modo que todos juntos possamos estar lendo. E você que está ouvindo através da rádio, através dos aplicativos da Rede Brasil, está de viagem, está ouvindo, a Bíblia também diz que é bem-aventurados os que ouvem a palavra do Senhor. Então, estejamos juntos participando deste momento tão maravilhoso. Leiamos juntos a palavra de Deus. Gênesis capítulo 25, versículos 19 ao 28, que nos diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu a seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú,
porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A leitura bíblica da lição de número 2, e queremos, neste momento, agradecermos a Deus e fazermos mais uma oração. Queremos lhe convidar nesse momento para, assim como estamos em reverência à Santa Palavra de Deus, estarmos pedindo ao Senhor da sua graça, do seu favor. Nesta oração vamos estar incluindo os motivos da campanha estadual, todo o estado de Pernambuco, campo missionário. Até o mês de junho estamos envolvidos nesta campanha estadual de oração, apresentando a nossa igreja, o nosso pastor, todo o ministério, o campo missionário, apresentando para que o Senhor continue batizando, concedendo dons espirituais, operando maravilhas e abençoando a nação brasileira. Orando por você que está enfermo, que está acometido por esta virose ou outras enfermidades que têm assolado a população, principalmente aqui no estado de Pernambuco, mas cremos que o Senhor é poderoso para dar saúde. Você que está hospitalizado, você que está em tratamento médico ou acompanhando alguém que está nesta condição, creiamos que nesta manhã o Senhor é poderoso para restaurar também a saúde. Enquanto estamos ouvindo a palavra, enquanto estamos adorando ao nome do Senhor, é a Bíblia quem diz que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. E não seria surpreendente nesse momento Deus agir, porque Ele é poderoso. Ele não está preso nem ao tempo, nem ao espaço. E é motivado nisso, porque Deus está no controle de tudo e Ele pode e Ele tem. Vamos estar orando nesse momento, crendo que o Senhor está com as suas mãos estendidas. Oremos em nome do Senhor. Querido Deus, Pai amado, mais uma vez estamos em Tua presença, tendo lido a Tua palavra, ó Deus, nós te agradecemos por Tua fidelidade, a despeito das dificuldades enfrentadas, mas o Senhor nos tem dado da sua força, da sua graça, e nós estamos aqui diante de Ti. Aplica a Tua palavra em nossos corações, continua abençoando o Teu servo que tem a incumbência de mais uma vez ser um canal de edificação para a Tua igreja, usa-o poderosamente. Tu sabes da nossa necessidade. Queremos Te apresentar os Teus filhos, tanto aqui na região metropolitana, interior, sertão, também, ó Deus, nas regiões mais distantes do nosso país, além das fronteiras do nosso estado, e por que não dizer também os nossos queridos irmãos que estão além das fronteiras do Brasil, aqueles que estão na Europa, aqueles que estão, ó Deus, espalhados por todo o globo terra. Estenda as Tuas mãos de misericórdia, dá saúde e força. Te apresentamos os motivos da campanha estadual de oração. Continua operando em nosso meio. Nós cremos e confiamos no Teu cuidado. É por esta razão que nós estamos assim orando. E já nós queremos Te agradecer, crendo que Tu és poderoso e Tu estás a agir em benefício do Teu povo. No nome de Jesus, que já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já oramos, já lemos a palavra do Senhor, estamos em plena reverência às Escrituras, com o coração aberto para recebermos o ensino da palavra do Senhor. Mas não podemos deixar de lembrar de que dentre os elementos da nossa adoração está a adoração com nossos dízimos e ofertas, a propósito que o que está atrelado ao que é denominado de mordomia cristã, não é? Deus nos tem dado tanto e nos pede tão pouco. Eu aprendi com um certo ministro do Evangelho que é melhor 90% com a bênção de Deus do que 100% sem esta bênção, o que está revelado, claro, na Bíblia Sagrada. E nós sentimos este prazer. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, o proverbista diz que quando nós servimos ao Senhor, quando nós contribuímos para o reino de Deus, para a obra do Senhor, isso é por ele chamado de honrar a Deus. É o que está em Provérbios 3 e 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Veja que coisa maravilhosa. Se o texto parasse apenas aqui, claro, já era o suficiente para com prazer cooperarmos, entendendo que isso, ou quando fazemos isto, estamos honrando ao Senhor. Mas no verso 10 traz uma promessa, que é o que nos também motiva ainda mais a contribuir. Pois diz assim: e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que promessa maravilhosa. Então, neste sentimento de gratidão, uma vez que pertencemos à igreja comprometida com a palavra, cujo pastor presidente, pastor Ailton José Alves,
tem sido também um instrumento de Deus na administração, juntamente com aqueles que o Senhor tem levantado para auxiliá-lo. E você pode também estar participando deste trabalho, desta atividade, deste serviço religioso. E você pode, para facilitar, utilizar as ferramentas que estão à sua disposição através do site oficial da nossa igreja, www.eadpeplay.org.br. Além de ter à sua disposição, por meio deste canal, toda a programação, tem uma opção denominada Quero Contribuir. Ao clicar nela, você será levado a uma outra página em que você pode estar selecionando a natureza da sua contribuição. Se é um dízimo, se é oferta, se é destinado ao trabalho missionário, algum voto que você fez, também cooperando com a Rede Brasil de Comunicação para que esse trabalho continue sendo feito. Escolhendo uma dessas opções, você pode agora estar vendo a melhor forma de cooperar, de contribuir. O PayPal, PagSeguro ou através das transferências bancárias que está aparecendo na sua tela. Você pode estar fazendo um print para deixar salvo essas informações, tanto pela Caixa, Bradesco ou Banco do Brasil. Se você preferir, está aparecendo também aí o QR Code, que você pode dirigir a câmera para este símbolo e ser também reportado ao ambiente virtual para estar cooperando, confirmando a sua contribuição. Se você ainda desejar, você pode continuar utilizando ou utilizar o Pix, lembrando de que a chave de ativação é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, 10.632.404.0001.51. Você pode estar nesse instante, portanto, confirmando, lembrando que todos esses modelos, estes ambientes utilizados têm como beneficiário a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sendo assim, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelo seu cuidado, pela sua providência e não deixando de apresentar também os nossos queridos irmãos que têm um desejo no coração de contribuir, de cooperar, mas que estão desempregados. Nós cremos que o Senhor é poderoso para abrir porta nesta manhã. E alguém pode dizer assim, mas irmão Jonathan, nesta manhã estamos em pleno domingo, Deus é poderoso. Uma mensagem já se chegar e dizer amanhã se apresente, um e-mail ser direcionado, Deus pode criar circunstâncias, Ele é o dono de todas as coisas. Ele disse, minha é a terra e a sua plenitude. Vamos estar apresentando em nome de Jesus. Curve sua cabeça nesse instante e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, agradecidos pelo Teu cuidado, pela Tua providência, pela Tua provisão diária. Continua abençoando a Tua igreja, os Teus filhos que estão espalhados, ó Deus, em todo o território brasileiro e fora dele. E nesse momento, todos inclinados com este sentimento de cooperação, de reconhecimento, diante da Tua grandeza e da Tua soberania. Abençoa cada vez mais. Aos Teus servos que são autônomos, comerciantes da prosperidade, os que estão trabalhando, Senhor, conserva. Tu és poderoso para abençoar a economia deste país. Tu és o dono de tudo. Aos Teus filhos que estão desempregados, abre portas. Tu és poderoso para surpreender. A Tua palavra nos diz que Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Continua abençoando cada vez mais. É por isso que já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor. Enquanto estaremos contribuindo, nós convidamos mais uma vez o presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar, para entoar ao Senhor mais um hino congregacional, enquanto nós continuamos adorando ao nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Hino de número 426 da nossa harpa, União dos Irmãos. Quando aqui nos reunimos, ó irmãos, em santo amor, certamente nós fruímos bênçãos do Consolador. Sempre pode sua presença de Jesus testificar, com palavras e sentenças a quem quer o escutar. Quando nós
buscamos, nos concede com amor. E se vedes glorioso em visão Jesus passar, eis que busca ansioso uma alma batizar. Quando todos nos achamos prontos para o escutar, pela unção ouvir nós vamos o bom Deus a nós falar. E no céu sim, ao chegarmos, oh que festa haverá, quando já nos encontrarmos no lugar que Deus dará. Oh, remidos sempre firmes, esperando com ardor que em nós Deus mais confirme seu poder consolador. Ei, avante a caminho pela gloriosa luz, pois dos nós vai muito vizinho o amado e bom Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor Deus, podendo cultuarmos mais um domingo neste culto tão abençoado que é a Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes por mais esta manhã e queremos louvar a Deus, bendizer o seu nome, pelo fôlego de vida, pela salvação concedida, pela oportunidade de mais uma vez retornarmos aqui aos estúdios da Rede Brasil de Comunicação para participarmos deste culto ao Senhor. Louvando também a Deus pela vida do nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves e sua família, bem como pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, família, e todos que compõem a diretoria da nossa igreja, bem como da diretoria da mesa da convenção. Nós queremos agradecer também pela vida do pastor Nadi Jackson, que é o nosso superintendente, que através do nosso pastor presidente tem nos escalado para estarmos aqui. Você que nos acompanha, nosso desejo é que Deus continue com as mãos estendidas sobre a sua vida e que na manhã deste dia sejamos plenamente abençoados por Deus. Hoje, como já foi dito, nós estamos estudando a lição de número 2, que tem como título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Hoje, dia 9 de abril do ano de 2023. Como já foi falado também, a leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo de número 25, os versos de número 19 ao verso de número 28. A lição de hoje vai tratar sobre a história de uma família. Como esse trimestre a temática central é falar sobre as famílias na Bíblia, nós vamos falar sobre a segunda família que estamos estudando neste trimestre. No domingo passado, nós falamos sobre a família de Abraão, aprendemos um pouco com os seus acertos e com os seus erros também. Vimos um pouco o que Abraão e sua esposa Sara fizeram e que trouxeram suas ações algumas consequências à sua família. Vimos a graça de Deus e a misericórdia, mesmo apesar das falhas, naquela família. Mas ficou o alerta de aprendermos com os erros para não cometermos as mesmas falhas. E agora nós vamos estudar sobre a segunda família, que nesse trimestre estaremos, como já falei, falando sobre famílias até a última lição. E a lição de hoje, que é essa lição de número 2, vamos falar um pouquinho sobre a família de Jacó e de Rebeca. Jacó, filho de Abraão. Mas o título da lição fala sobre a predileção dos pais por um dos filhos. E eu acredito que a melhor forma de iniciarmos aqui esta lição é trazermos uma definição da palavra predileção. O que significa isso? O que é predileção? E segundo o dicionário da língua portuguesa de Antônio Oais, a palavra predileção significa preferência acentuada
por alguém ou por algo. Observe que a expressão aqui aparece acentuada. Ainda, predileção é ter afeição por alguma coisa ou por alguém. Inclinação, escolha, favoritismo. Ainda, preeminência, predileção, propensão ou idiopatia. Tudo isso são sinônimos, palavras sinônimas para a expressão predileção. Mas o que eu queria acentuar aqui na palavra de Wise é quando ele diz que a predileção é uma preferência acentuada por alguém ou por algo. Ter preferência por alguma coisa é comum, isso é saudável. Tem pessoas que têm preferência de cores, gostam, por exemplo, de cores mais escuras. Tem pessoas que gostam de cores mais abertas. Tem pessoas que têm predileção, por exemplo, por tipos de comida. Alguns gostam de, quando vão em uma festa de casamento, por exemplo, comer mais os doces, né? Outros gostam mais daqueles salgados. E aí por diante. Há pessoas que têm predileção por gosto. Uns gostam de suco de uva, outros gostam de suco de cajá, e aí por diante. Alguns outros gostam de sucos cítricos, como limão, por exemplo, tamarindo e outros mais. Outros já gostam de sucos mais moderados, vamos assim dizer, não tão fortes, não tão cítricos, não tão ácidos. Bom, tudo isso é normal. Ter predileção por alguma coisa é comum, isso é humano. Tem pessoas que gostam, por exemplo, de carros maiores, outros gostam de carros menores. Bom, tudo isso, poderíamos citar outros tipos de predileção como animais. Tem pessoas que gostam de um tipo de animal, gostam de criar gatos, felinos em casa, né? Gatos. Outros gostam de cachorro, outros gostam de pássaro, outros de peixe e aí por diante. Tudo isso está dentro do normal. Agora, quando essa predileção ela é acentuada e essa acentuação vai para o dentro da casa, aí é onde acontece as celeumas na família, as querelas, as contendas dentro da família. Quando nós olhamos para a Bíblia, as Escrituras elas nos apresentam alguns exemplos de predileção que trouxeram vários prejuízos dentro do lar. Nós poderíamos citar o primeiro exemplo, que é o exemplo da lição de hoje. O capítulo 25 de Gênesis, versículo 28 diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Veja que aqui está uma predileção de forma muito acentuada. Se lermos esse texto de forma rápida, parece-nos que o texto está indicando que o pai não amava o outro filho e que vice-versa, a mãe também não amava o outro filho. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Apenas a Bíblia está dizendo que o seu amor era acentuado em relação a um dos filhos. E aí é onde está o problema. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver a história, por exemplo, de José. José é outro exemplo de predileção. Quando olhamos para Gênesis capítulo de número 37 e o versículo 3, a Bíblia diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Veja que aqui diz o versículo 4: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Observe que, além do exemplo, como já citamos aqui, da família de Isaque e de Rebeca, com seus filhos Jacó e Esaú, nós temos aqui o exemplo da família de José. O texto é claro, Jacó, que aqui é chamado de Israel, por conta daquele encontro que ele teve com Deus ali no vale de Jaboque, o Senhor mudou seu nome para Israel, mas é a mesma pessoa. O texto diz que ele amava mais a José do que a seus irmãos. Isso trouxe problemas seríssimos. Nós não vamos falar sobre isso porque no próximo domingo, se Deus permitir, nós estaremos estudando sobre essa terceira família, que é a família de Jacó, no caso com José e seus irmãos. E veremos nesta lição
os grandes prejuízos que a família de Jacó enfrentou por conta dessa predileção por José. Nós poderíamos citar aqui outros exemplos de famílias que tiveram a predileção dos seus pais. Nós temos, por exemplo, por que não citar a família de Davi? A família de Davi. Quando nós olhamos para o texto sagrado, a Bíblia vai nos dizer de que Davi, de alguma forma, foi preterido em relação a seus irmãos. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, a partir do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver quando Jessé recebe a visita de Samuel, e Samuel traz a mensagem de que o Senhor escolhera um dos seus filhos para ser, ungido como rei de Israel. Jessé tinha 9 filhos, 7 homens, que Davi é o 7º na sequência, é o mais novo, e 2 mulheres. Mas o texto nos diz de que quando Samuel chegou na casa de Jessé, versículo 5 diz: e santificou ele a Jessé e a seus filhos. Isso está no versículo número 5, a parte C. Mas o versículo de número 10 diz assim: assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Ora, se Jessé tinha 8 filhos homens, ele passou seus 7 filhos homem. Mas cadê o 8º, que é Davi, é o mais novo? Não é mencionado. No versículo de número 11 diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse Jessé: ainda falta um menor. Veja que parece-me que se Samuel não perguntasse a Jessé se faltava alguém, eles provavelmente, à luz do texto, não lembraria de citar que tinha mais um que estava no campo. Então, quando nós olhamos para esta expressão, nós temos uma rápida ideia de que havia sim uma predileção em relação a seus filhos. No caso aqui seria o caso da casa de Davi, provavelmente por um dos seus irmãos mais velhos, como Eliabe, que a Bíblia diz que era um homem muito bonito, um homem alto, formoso à vista. Então nós poderíamos citar vários outros exemplos de predileção na família, mas em resumo, podemos dizer que a Bíblia apresenta essas histórias e mostra que todas essas famílias que tiveram predileção por algum de seus filhos tiveram efeitos negativos. Porque a predileção acentuada ou a escolha acentuada por um dos filhos traz muitas consequências na família. E quando nós olhamos, por exemplo, para a família de Jacó e Rebeca, à luz do próprio texto de Gênesis, capítulo de número 25, nós podemos pontuar aqui várias situações. Mas antes, eu quero lhe convidar a ler a introdução da lição conosco. Vamos ver o que é que nos diz a introdução da lição. Nos acompanhe, por favor, a leitura. A história de Isaac e de Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Então, nós vamos pontuar aqui, por exemplo, quais foram os prejuízos que alcançaram a família de Jacó e Rebeca. A primeira coisa que podemos ver está no versículo de número 12. O texto diz assim, do capítulo de número 25, versículo de número 12. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Quando Rebeca, a mãe de Isaac, chega para ele e faz uma proposta, e essa proposta era
a mãe de Jacó, quero dizer, corrijo, essa proposta era enganar o seu pai, enganar Isaac. Era se vestir de pelos de animais, porque o seu irmão era peludo e a Bíblia diz que ele era liso, ele não tinha muitos pelos no corpo. Então é tramado ali um engano. O versículo de número 11 do capítulo de número 27 de Gênesis e o versículo de número 12 nos diz assim: então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu sou varão liso. Versículo 12: porventura meu pai me apalpará, meu pai, e serei aos seus olhos enganador, assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. O versículo nos mostra, principalmente o versículo de número 12, que houve ali uma trama, houve uma traição ao pai. Seu pai já estava, Isaac no caso, já estava cego, velho, ele apenas reconhecia seus filhos pela voz, pelo cheiro e pelo tato. E naquele momento a mãe de Jacó, junto com ele, trama uma cena, pega a pele de um animal, cobre o seu filho e ele vai até o seu pai e diz: eu serei aos seus olhos como enganador se eu fizer isso. Ele foi sabendo que ia enganar seu pai. Observe que aqui aparece a traição, mas não somente a traição. Os versículos 18 e 19 nos diz assim: e veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E o versículo 19 diz: e Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora e assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Nós podemos ver aqui a prática da mentira. O pai perguntou: quem és? E ele disse: eu sou Esaú, sendo Jacó. A predileção dos filhos naquela família trouxe problemas seríssimos. Falamos já da traição, o pai foi traído. Falamos agora da mentira. Mas podemos citar ainda o que está no verso 20 ao 22, quando diz assim: então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo o achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: achega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. O que nós podemos pontuar aqui, além da traição e da mentira, é a falta de temor. Veja que Isaque achou muito estranho seu filho ter ido pegar essa caça e ter voltado tão rapidamente. E ele disse: és tu mesmo, meu filho? E aqui eu gostaria de pontuar algo importante. As consequências negativas são como uma bola de neve. Observe que nós falamos da mentira, falamos da traição, e agora alguém que mente, que trai, ele geralmente não tem temor a Deus. Porque Isaque perguntou: és tu mesmo? E ele disse: sou eu, Esaú. E depois o pai perguntou: por que foi tão rápido? Porque o pai sabia que pegar uma caça não era algo tão fácil. E ele mente dizendo: foi Deus quem mandou o animal ao meu encontro, a caça ao meu encontro. Ele usa o nome de Deus em vão. Quantas pessoas não estão utilizando o nome de Deus em vão? E usando o nome de Deus, sabe para quê? Para mentir, para trair. A falta de temor nesta família por conta da predileção é algo visível. E precisamos aqui, como um alerta, dizer às famílias que nos escutam: cuidado, para que involuntariamente essa sua predileção por um dos seus filhos não traga consequências como esta, falta de temor. Ele usou o nome de Deus, ele quebrou um princípio. A Bíblia diz lá no Decálogo, nos 10 mandamentos:
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele quebrou este princípio. Ele usou o nome de Deus para mentir. E isso é muito perigoso. Podemos ainda continuar citando outras consequências negativas dessa predileção, além da traição, da mentira, da falta de temor. Nós podemos citar aqui o engano, porque o versículo 23 ao versículo 27 diz: e não o conheceu, versículo 23, capítulo 27, versículo 23, e não o conheceu porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: sou eu. Veja que o velho Isaque estava com dúvida, porque o pelo era do seu filho, mas a voz era do outro. E ele pergunta insistentemente: és tu mesmo? E o texto continua. Então, versículo 25, então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou e beijou. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Deixa eu olhar aqui para você mais perto mais uma vez e lhe dizer que aqui se agrava ainda mais, porque falamos de traição, mentira, falta de temor, mas aqui entra o engano. O seu filho enganou o pai com um beijo. O texto diz que ele chegou e beijou o seu pai. Seu pai cego foi enganado, foi traído pelo seu próprio filho, e ele faz isso com um beijo. Parece muito, se assemelha muito à atitude de Judas, né? Quando trai Jesus lá no Getsêmani, e ele abraça Jesus e o beija. E Jesus chama ele de amigo e diz: amigo, o que vieste fazer aqui? Veja que esses problemas familiares, eles apenas foram aumentando. Eles foram apenas trazendo mais consequências negativas àquela família. Precisamos ter muito cuidado com isso, para que a nossa família não seja alvo da destruição por conta de atitudes errôneas que tomamos. Ainda continuando sobre as consequências, o versículo de número 34 do capítulo 27 diz: Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande, muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Amargura. Quando Esaú chegou com a caça de fato e foi dar a seu pai disse: eu já comi, meu filho, eu já te abençoei. E ele disse: não foi eu cheguei agora. E ele percebe que foi enganado pelo seu irmão. E por isso, apesar de Jacó o nome significar aquele que agarra o calcanhar, ele vai ser conhecido como o significado de enganador, trapaceiro. Não é que seu nome Jacó signifique trapaceiro, significa aquele que segura no calcanhar. Mas por conta das suas atitudes, ele vai ter essa significância também, ou este significado. Veja que no versículo 34, Esaú brada com grande amargo. Quantas famílias não estão enfrentando amargura dentro do seu lar por predileção dos seus filhos? São marcas que ficam para o resto da vida. São marcas que o tempo não apaga. Terapias podem até ajudar. O evangelho pode até ajudar, mas não consegue apagar da memória. Porque existe um falso entendimento de que o evangelho vai resolver tudo. Epa, não é bem assim. Claro, quanto à questão de salvação, o evangelho, a palavra, ela é poderosa. Mas quanto à questão de lembranças, de sentimentos, de sequelas, de traumas, há muitos que vão levar a vida inteira e não vão conseguir superar. Vão conseguir conviver com ele, mas esquecer, jamais. É tempo de nós, como pais, termos esse cuidado, de não termos predileção por um dos nossos filhos. Uma outra coisa está no versículo 35, quando diz assim:
E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Sutileza aqui fala de malícia, não é? Malícia. Ainda versículo de número 38 diz assim: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Isso fala de tristeza. O versículo 41 diz assim: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias do luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Ódio entre os irmãos. Ele disse: eu vou matar. Eu só não vou fazer agora porque meu pai está vivo, mas quando meu pai morrer, eu vou matá-lo. Isso fala de ódio. E por fim, capítulo 28, do versículo 6 ao versículo 9, a Bíblia diz que vendo, pois, a palavra diz assim: e disse-lhes, capítulo 28, versículo de número 6, vendo, pois, Esaú a Isaque, vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara para Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Sabe o que é que o texto mostra aqui? Revolta. O filho se revoltou e disse: já que meu pai não quer que eu case com mulheres de Canaã, eu vou casar de propósito. Ele ficou tão irritado com aquilo que se revoltou. A Bíblia diz: não irriteis ou não provoqueis os vossos filhos à ira. Você sabia que tem muitos filhos que estão afastados do Evangelho porque os pais imprudentemente o provocaram à ira? A Bíblia diz: não provoqueis os vossos filhos à ira. Esaú tomou a atitude de casar com mulheres estrangeiras como uma atitude de revolta, de ira. E isso trouxe problemas até hoje ao povo de Israel. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos guarde para que possamos ter cuidado, para não cairmos nesse erro da predileção em relação aos filhos. Seguindo aqui a nossa lição ainda, nós temos o primeiro ponto que fala sobre o plano de Deus para a família e a sua presciência. O primeiro subtópico fala sobre o plano divino para a família de Isaque e de Rebeca. O ponto 2 fala sobre o propósito presciente de Deus. E eu quero rapidamente falar sobre isso aqui. O texto nos diz de forma muito clara qual era o propósito de Deus para aquela família. A Bíblia nos mostra no capítulo de número 25 de Gênesis que Deus havia dito, capítulo 25, versículo 23, Deus tinha dito tanto a Isaque quanto a Rebeca: e o Senhor lhes disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus não precisa de paradigmas humanos, não. Deus não precisa disso. É óbvio que pela lei vigente da época, pela questão cultural da época, é possível que alguém olhe assim e diga: não, mas Esaú foi o primogênito, ele era o direito de primogenitura era dele. Sim, mas pelas leis divinas e pelas leis espirituais, pelas leis de Deus, quem foi aquele que recebeu o direito de primogenitura? Foi Jacó. Então, esse primeiro ponto da lição nos acentua o seguinte: que devemos
ensinar nossos filhos os projetos de Deus para a vida deles? Será que não faltou um momento em família para Isaac e Rebeca sentarem, conversarem com seus filhos quando eles estivessem com a idade aí de adolescente, mais ou menos, ou de jovens? Dizer, meu filho, venha cá. Pela ordem de nascimento, Esaú é o primogênito. Então a bênção da primogenitura é dele. Mas Deus, quando eu estava grávida, isso Rebeca contando, o que ela deveria fazer, Deus falou conosco e nos disse que, apesar de Esaú nascer primeiro, a bênção seria do segundo. É como está no texto, escrito aqui no texto. Capítulo 25, versículo 23. Parece-nos que faltou esse diálogo entre família. Quando o texto no ponto 1 fala sobre a presciência de Deus, é nesse aspecto. O que é presciência? Pré é aquilo que vem antes e ciência quer dizer saber. Deus sabe das coisas antes dela acontecer ou delas acontecerem. Então, o que esse ponto 1 da lição quer dizer é que, como Deus já conhece todas as coisas antes que elas aconteçam, Deus antecipou os fatos para aquela família. O que precisava era uma conversa, um diálogo franco entre os filhos e dizer a eles, meus filhos, Deus escolheu assim. E dentro da soberania de Deus, da sua graciosidade, do seu poder, da sua onisciência, Ele escolhe quem Ele quer. Aqui não é uma escolha para salvação. Aqui não é Deus escolheu um para salvar e outro para ser condenado. Não, isso aqui é escolha para propósitos a fins de cumprir os desejos de Deus na história. Então a escolha aqui foi uma escolha para propósitos específicos. A pergunta é, será que não faltou aquela família sentar e conversar? E aqui nós podemos abrir um parêntese e dizer o seguinte, será que não está faltando isso entre nós? Conversarmos com os nossos filhos, explicarmos a eles os projetos de Deus, para que eles não se revoltem um contra o outro e para que também os desígnios de Deus sejam estabelecidos, pois eles são fiéis e justos e verdadeiros e não podem voltar mais. Faltou esta conversa, provavelmente, entre família. O ponto 2 da lição vai falar sobre conflito familiar, que a gente já falou sobre isso de alguma forma. Vai falar sobre a esterilidade de Rebeca. No ponto 2 vai falar sobre conflitos entre filhos, né? E no ponto 3, o favoritismo do casal. De alguma forma, nós já falamos sobre esses 3 pontos que estão arrolados aqui no segundo tópico da lição. Nós podemos perceber também que nesses filhos havia uma diferença abissal entre um e outro, não é? Esaú, que seu nome significa peludo, ele também foi chamado de Edom, que em hebraico significa vermelho. É possível que ele fosse ruivo, não é? Vermelho. Ele vai ser o pai dos edomitas. Ele era um perito caçador, um homem viril, um homem do campo, destemido, um homem agitado, um homem violento. Esaú mostrou o seu desprezo pelas bênçãos de Deus, não é? Pela aliança ao se casar com mulheres cananeias. Nós podemos ver isso em Gênesis 24, quero dizer, Gênesis 27, não é? Versículo 3 e 4. Não é? Mas Gênesis 24, versículo 3 e 4, tem a recomendação. Diz assim, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Isso foi Abraão falando para Isaac, seu filho, né? Abraão estava mandando seu servo, Eliezer, ir buscar mulheres que não fossem das cananeias. Então veja que isso já era uma orientação já antiga, mas Esaú vai quebrar esse preceito, não é? A Bíblia vai dizer que Esaú demonstra um desprezo pelas coisas de Deus quando rejeita sua primogenitura e vende a seu irmão, né, por um prato de lentilhas. Você pode ler aí Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Você vai ver que Esaú vai ser desprezível aos olhos de Deus porque ele vendeu esse direito da primogenitura. Já Jacó, diferentemente de seu irmão,
Ele era um filho mais pacato, mais tranquilo, gostava da caça, dos afazeres domésticos, né? Ele ajudava a mãe, provavelmente, nos afazeres domésticos, que isso não tem nada a ver com feminilidade, né? Feminilidade, ser feminino, quer dizer. Desculpe-me a troca da palavra. Alguém pode dizer, homem não pode fazer coisas de casa, né? Lavar um prato, arrumar uma casa. Quem disse isso? Pode sim. Jacó era um destes homens que ajudava a mãe nos afazeres domésticos, né? Isso não tira a masculinidade, era isso que eu queria dizer, do menino. Gênesis 25 e 27. O nome de Jacó significa aquele que segura no calcanhar. E o interessante é que a primogenitura, desculpe-me, de Jacó, ela não se deu por ordem de nascimento, como já falamos, mas se deu pela soberana eleição de Deus. Deus quis, Deus disse quando eles estavam ainda no ventre, né? Rebeca não entendeu muito bem o que estava acontecendo ali, sua barriga se mexendo, não havia ultrassom naquela época. E Deus disse, eu vou te explicar o que está acontecendo, Rebeca. É porque aí não tem um filho, aí tem dois. Mas o mais velho vai ser servo do mais novo. Então foi o que Deus determinou, não é? A Bíblia nos diz isso. Mas nós podemos citar aqui, como a lição fala no ponto sub 3, o favoritismo do casal pelos filhos. Nós temos aqui alguns problemas causados pelo favoritismo na família. Nós podemos citar aqui, primeiro, o favoritismo na família traz conflitos familiares. Gênesis 27 e o versículo 41 diz assim a palavra de Deus: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegassem os dias de luto do meu pai, e então matarei Jacó, meu irmão. Veja, conflitos no lar. Gênesis de número 37 e o versículo de número 4 e também o versículo 8 vai falar de outra família. Versículo 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos, isso aqui é os irmãos de José, que seu pai o amava mais do que todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. O versículo 8 diz assim: então lhes disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Observe que a predileção de filhos pode causar invejas, ciúmes, ressentimento entre os irmãos, o que pode levar inclusive a conflitos e disputas familiares, como foi citado aqui o caso de Esaú e Jacó e o caso de José e de seus irmãos. Então, quais são os problemas do prediletismo? Conflitos familiares. Segundo, prejuízos na relação entre pais e filhos. Nós já lemos aqui, mas vamos citar novamente, Gênesis 25 e 28, a Bíblia diz: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Isso aqui fala de prejuízos na relação. É possível que a relação entre esse pai e essa mãe, em relação aos seus filhos, fossem tratamentos diferentes. Por um amar o outro mais do que o outro. Um mais do que o outro, quer dizer. A predileção de filhos pode prejudicar a relação entre pais e filhos, especialmente entre aqueles que não são favorecidos, quero dizer, criando então assim sentimentos de desconfianças, ressentimentos, indiferenças e aí por diante. Podemos dizer, em terceiro lugar, que a predileção por um dos filhos pode trazer dificuldade na vida adulta. 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, vamos ler esse texto que é muito interessante, que fala da família de Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 28 e ao versículo número 30, diz assim a palavra de Deus, 28 a 30. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse-lhes: por que desceste aqui?
E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquelas mesmas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Veja que vai ter dificuldades na vida adulta entre esses irmãos. Como havia uma certa predileção por Davi, quer dizer, de seus pais, do caso de Jessé, por seus irmãos mais velhos, e seus irmãos achavam que eles seriam ungidos e não foi, lá na frente, por conta daquela predileção, houve problemas entre aqueles filhos. Os filhos favoritos ou favorecidos, eles podem desenvolver um senso de superioridade. Isso é possível. E expectativas irreais em relação à vida adulta, o que pode dificultar a sua adaptação à vida real e causar problemas em suas relações interpessoais. Isso é sério. Um outro problema, a baixa autoestima. Quando um filho ele é claramente favorecido em detrimento dos outros, os irmãos podem sentir-se desvalorizados, menos amados, o que pode levar a uma baixa autoestima e a problemas emocionais, comportamentais e até, por que não dizer, problemas psíquicos. A gente pode citar aqui Lucas 15, versículo do 25 ao 28, quando aquele irmão mais jovem vê o seu irmão mais velho voltar para casa e o pai faz uma festa. Parece-nos ali que havia uma baixa autoestima. Aquele filho mais jovem se entristece mesmo o irmão voltando para casa. Será que isso não é uma luz para a gente pensar um pouco? E por fim, por que não citar a desigualdade na distribuição dos recursos? Vamos ler esse texto, eu acho muito interessante, o Evangelho de Mateus, capítulo 20. Abra sua Bíblia, se você pode, conosco. Mateus 20, versículo 20, e depois 21 e 24. 20 e 21. Mateus 20 e 20, quero dizer. Diz assim a palavra de Deus: Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhes: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no reino. Versículo 24 diz assim: E quando os 10 outros ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Veja que até entre os discípulos de Jesus houve um momento de indignação. A mãe de 2 discípulos chegou para ele e disse: Olha, coloca um do teu lado direito e um do lado esquerdo. Aí os outros 10 se indignaram com aquilo. Por quê? A predileção daquela mãe para seus filhos em detrimento dos outros discípulos, que apesar de não serem seus filhos, mas eram discípulos de Jesus do mesmo jeito. A desigualdade na distribuição desses recursos aos filhos, a predileção dos filhos pode levar os pais a distribuir de forma injusta os privilégios dentro de casa. Nós já estamos concluindo essa lição, mas eu penso que é necessário fazer aqui uma observação. Muitos destes problemas que estamos estudando estão dentro dos nossos lares. Será que esse tempo que Deus preparou para a gente hoje, estudar sobre família, não é para nos fazer parar e pensar um pouco e refletir sobre as nossas atitudes dentro do nosso lar? Você que é pai que está me ouvindo, você que é mãe que está me ouvindo, esta palavra é para você também, não é só para mim, é para você que está aí nos ouvindo. Repense, reflita, analise um pouco como está sendo feita a criação dos seus filhos, para que não haja uma predileção por um em detrimento do outro e isso traga consequências tristes para dentro do seu lar. Bom, vamos agora encaminhar aqui para o último tópico da lição, que fala sobre o problema da predileção por filhos na família, que de alguma forma também já falamos. O ponto 1, Esaú, o filho predileto de Isaac, e Jacó, o filho predileto de Rebeca. E por fim, o problema da predileção dos filhos.
Nós já tratamos de alguma forma esse ponto, seria redundante voltarmos para dizer a mesma coisa. O que nós queremos concluir então, essa lição, é dizer que, apesar das falhas na questão da predileção dos filhos, a família de Isaac e de Rebeca era uma família crente. A Bíblia nos diz que aquele casamento estava dentro dos padrões divinos. Enquanto a esposa não ficou grávida, a Bíblia nos mostra que Isaac ele não se aproximou do leito de nenhuma outra mulher. A Bíblia nos apresenta Isaac como sendo o único patriarca de Israel que é monogâmico. Olha que coisa bonita. Seu pai e seus filhos, todos esses patriarcas foram poligâmicos. Tiveram mais de uma mulher, ou no mínimo bígamos, 2. Mas ele foi o único patriarca que foi monogâmico. Você não vai ver na genealogia, nas descendências de Jacó, quero dizer, de Isaac e de Rebeca, nenhuma outra mulher entrando nesse relacionamento. Então nós podemos perceber de que eles tiveram um casamento segundo o padrão estabelecido por Deus. Era uma família de crentes. Além disso, do casamento está dentro do padrão da monogamia, porque isso é um princípio divino, e criou Deus o homem e a mulher, e disse que ambos iriam se unir e formar uma só carne, um homem e uma mulher. Passou disso, foge dos princípios divinos. Hoje nós vivemos uma sociedade multiformada, onde existem muitas formas de família. E aqui nós respeitamos quem quer viver de uma forma diferente. Você tem todo o direito de viver assim. Agora, uma coisa você também não pode negar, que a Bíblia tem um padrão, tem um modelo. E o modelo da família é monogâmico, heterossexual. E fim de papo. Encerramos por aqui. Você tem o direito, se você que está nos ouvindo está fora desse padrão, de discordar. E a gente lhe ama da mesma forma. Agora também não podemos nos encurvar a um pensamento que contradiz as Escrituras. Além de ser uma família dentro do padrão de Deus, o casamento de Isaac e Rebeca foi um casamento onde havia oração. O texto nos diz que por conta da sua esterilidade, seu esposo foi orar, pedindo a Deus insistentemente. Não era uma oração qualquer, uma oração de 5 minutos, não. Olha o que o texto diz, é muito bonito essa forma que o texto apresenta, não é? O versículo, capítulo 21, quer dizer, capítulo 25, versículo 21 de Gênesis diz: Isaac orou instantemente. Tem uma outra versão que diz insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Veja, ele viveu 20 anos orando. Ele se casa com Rebeca com 40 anos. E Rebeca vai ficar grávida quando ele tinha 60 anos. Foi 20 anos de oração. É muita coisa isso aqui. Mostra que a família era uma família que estava dentro dos padrões divinos, da monogamia, da heterossexualidade, mas também era uma família onde havia oração. Será que nós estamos orando por nossa família e também com a nossa família? No momento da manhã, no momento do café, no momento do almoço, da janta, será que nós estamos cercando a nossa mesa debaixo de oração? Será que os filhos nos veem orando em casa, seja na sala, seja no terraço, seja no quarto, seja em qualquer lugar, porque não existe um lugar certo para orar? A Bíblia fala do quarto, não é? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora a Deus em segredo, e teu Deus que está em segredo te responderá. Mas isso não significa dizer que eu não posso orar no terraço, que eu não posso orar na sala, que eu não posso orar na cozinha, na varanda. Isso não significa que eu não possa. Será que a nossa família está nos vendo orar? O texto diz que Isaac orou 20 anos, insistentemente. A versão que eu estou corrigida diz instantemente, que é a mesma coisa, não é? Será que nós estamos orando? Mas esta família era uma família de oração. Já concluindo aqui que o tempo já nos chega ao final, além de ser um casamento dentro do padrão divino, um casamento onde havia oração, era um casamento onde havia amor.
A Bíblia diz que quando Isaac e Rebeca desceram para o Egito, e lá não foi revelado que eles eram marido e mulher, não é? Faraó se encantou pela beleza de Rebeca e até tentou, não é, se aproximar dela, assim como aconteceu com seu pai também, Abraão e Sara, quando foram lá para o Egito, não é? Mas quando o Faraó tentou se aproximar, ele viu de longe que eles se acariciavam. O texto usa a palavra que eles brincavam, né? E aqui é um termo, um eufemismo para carícias mesmo de um homem com a mulher. Faraó viu que eles se amavam e se acariciavam. Será que dentro da nossa família está havendo o amor, não é? Conjugal, o amor de um marido por uma mulher? Então, além daquele casamento estar dentro do padrão divino, além daquele casamento ser um casamento onde havia oração, era um casamento afetuoso, havia afeto, sentimentos de um marido para uma mulher. E por fim, aquele casamento foi alvo do agir de Deus. A Bíblia diz que depois de 20 anos, aquela mulher fica grávida. A sua família é um lugar do agir de Deus. Eu não sei quantos anos você está orando pelo seu lar. Eu não sei quantos anos você está pedindo pela sua família. Eu não sei quanto tempo você ora insistentemente, ou como diz o texto, instantemente. Eu não sei. Mas continue orando, porque assim como a família de Isaac e Rebeca foi alvo do amor de Deus, do agir de Deus, do milagre de Deus, a sua família também será alvo do agir de Deus. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu lar, ainda dá tempo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Bem, chegamos ao final de mais uma lição. Nós vamos agora orar. Vou convidar aqui o evangelista Jonathan Lucena, servo de Deus que foi escalado pelo nosso pastor presidente também, para estar orando conosco, agradecendo a Deus por esta mensagem, por esta manhã. Eu vou pedir ao nobre companheiro para estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre as famílias, né? Nós temos muitas famílias que provavelmente nesse momento estão às lágrimas, porque estão sendo alvo do ataque do adversário. Mas ainda há esperança para a sua família. Por favor, ministro. Pois não, evangelista. Querido Deus, Pai amado, Deus, nós te louvamos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor nos tem dispensado nesta manhã. Prazer de estarmos te adorando, recebendo da tua graça, também do ensinamento da tua palavra. Crendo e confiando que as tuas mãos estão estendidas e que tu és o mais interessado pela harmonia, pela tua bênção no meio das famílias. Aqueles que porventura estão enfrentando problemas semelhantes a estes que foram aqui relacionados, mas tu és poderoso para dar sabedoria a cada um dos cônjuges, aos filhos, a todos envolvidos, para que haja restauração e mudança, Senhor. Tu és poderoso para impedir de que estes problemas aconteçam na vida daqueles que estão se esforçando igualmente para estar no centro da tua vontade. Tu és poderoso. Repreenda todo o mal, continua abençoando as nossas famílias, que são bênçãos tuas na terra. O projeto que tu tens é de abençoar a família e também através dela. Assim nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e gracioso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre nossa família, agora e para sempre. Amém e amém.